Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade neste dia maravilhoso. É mais uma bênção luminosa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a bênção, companhia e proteção dos nossos mentores, guias espirituais, que nos acompanham, iluminam, guardam, protegem, nos jogam as mãos para nós nos levantarmos nas nossas angústias, tristezas, agonias e desesperos. Então, desse lado, onde quer que me ouçam, que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe e os proteja, que a sua misericórdia divina nos atinja onde quer que nós estejamos neste exato momento. Vamos formar neste momento, neste instante, uma enorme cruzada de amor, de paz, de serenidade, de equilíbrio e de fé, para esperarmos nas nossas vidas, nas nossas jornadas, nos nossos lares, aqueles grandiosos milagres que nós queremos, milagres nas nossas vidas, nos nossos lares. E então, também pedir a todos que me concedam a oportunidade de poder me juntar a cada um de vós, para poder orar, fazer prece em sintonia com cada um de vós. Se me estão escutando pelo YouTube, agradecia que clicasse aí no like, em como gostei, ative o sininho para receber as notificações e os vídeos futuros, e poderá deixar inclusive a sua observação, se tem gostado dos vídeos, se tem feito alguma diferença, enfim. Se me está vendo no Facebook, também poderá com certeza comentar estes vídeos que servem para a nossa individualização, na nossa individualidade, para transmitir a cada um de nós, porque para mim também será sempre relembrar e um conhecimento. Então, hoje, para falarmos, porque não nos lembramos das nossas vidas do passado? Porque é que nós somos físicos e não nos lembramos se já cá estivemos, o que fizemos, não nos lembramos de nada das vidas do passado. O melhor será dizer que estamos aqui nesta encarnação, não é? Reencarnação. Então, para nós falarmos desta vez de esquecimento do passado, devemos entender que de que passado nós estamos falando. Nesta condição, a espiritualidade, como uma das suas premissas, que é a sobrevivência da alma e a sua passagem pelo plano material, nós todos. Então, não vamos entrar aqui no mérito desta questão da reencarnação, porque, na verdade, a vida espiritual, porque constituem sozinho um tema inteiro, e se tornaria inclusivamente muito longo, daria uma grande, inclusivamente palestra. Assim, peço para aceitarem estes conceitos como verdadeiros, para que possamos entender o tema do meu vídeo de hoje, que é porque não lembramos das nossas vidas do passado. Assim, então, desta forma, cada um de nós já esteve aqui, neste mundo físico, neste mesmo mundo encarnado, da mesma forma que hoje, apenas que com um corpo material diferente, filho de pais diferentes, em uma época e um local diferentes. Tivemos as mesmas necessidades materiais, diversos anseios, desejos e por aí vai. Convivemos com diversas pessoas, tomamos muitas decisões, cometemos erros e acertos nas outras vezes, nas outras experiências. Tudo isso aconteceu diversas vezes e somou em nós experiências, a cada um de nós somou lições que são incorporadas e nunca perdidas. mas podem
por exemplo, me perguntar e interrogar, mas afinal, por que esquecemos? Salva Deus. Surge então aqui naturalmente a todos nós a questão: se eu passei por tudo isso, porque não me lembro? Porque não me lembro de nada? Pois é, Deus, em sua imensa sabedoria, sabe muito bem o que é melhor para nós. Como nós, crianças espirituais que somos, temos necessidades específicas e muitas delas nem sequer conhecemos ou gostamos, porque todo pai sabe muito bem que tem que impor certas vezes certas e determinadas coisas às suas crianças. Ninguém gosta de ver uma criança chorando, por exemplo, mas sabe que isso não é importante. Por exemplo, se o choro vem do facto dela ter tomado uma vacina, por exemplo, o pequeno mal causado a ela é muito compensado pelo benefício da imunização às doenças. Não é? Então assim também age Deus conosco, seres físicos. Sabe que muitas vezes nos são necessárias, por isso não nos impõe o conhecimento excessivo, porque pode ofuscar as pessoas, tal como a uma criança. Não se fala, por exemplo, de morte, doenças e por aí vai, sem o devido cuidado e na correta medida, porque saber coisas do nosso passado pode ser muito doloroso e de nenhum proveito à nossa evolução, não é? Com certeza que sim, com certeza que sim. Porque a caminho disso temos as oportunidades das nossas remissões, porque cada vida que passamos encarnados é uma oportunidade de redimir as faltas que cometemos. Nós, seres físicos, somos colocados nas mesmas situações, frente a frente com as mesmas pessoas e locais, para podermos desta forma corrigir os erros e aprender a não cometê-los mais. Se nos lembrássemos de todas as existências anteriores, teríamos uma vantagem totalmente injusta. Faríamos as coisas não porque aprendemos, mas apenas porque lembramos do erro. Desta forma, não teríamos o mérito da atitude que tomamos, sem o qual não evoluímos efetivamente. Assim, Deus nos dá a chance de tentarmos de novo, mas não nos tira o mérito da boa ação. Mas e afinal, estará tudo perdido? Não, com certeza que não, porque também surge a seguinte questão: não nos lembramos mais do nosso passado, não é? Com certeza, devemos nos lembrar que a vida principal é a do espírito, que cada encarnação é apenas um processo de aprendizado e evolução, mas que sempre voltamos ao plano maior, ou seja, ao plano espiritual. É assim que cada encarnação, quando nós, seres físicos, nos encontramos do outro lado da vida, lembramos-nos das existências anteriores, como quem lembra cada ano passado, por exemplo, na escola. Claro que a lembrança completa de todas as existências, isso só ocorrerá quando estivermos, com certeza, bastante evoluídos. Porque a nossa pessoa, ela não deixa de ser em nada o que ela é, apenas por ter alterado o seu estado, passar do físico para o etérico, do mundo físico para o mundo espiritual. Então, de modo que nem todos estão prontos, por exemplo, para suportar, mesmo que desencarnados, na outra parte, no mundo etérico, as revelações do passado,
Assim, o nosso espírito só tem lembranças de alguns factos mais relevantes das nossas existências, factos estes que ele usa para definir como será a sua própria existência, escolhendo os problemas, situações, pessoas que conhecerá e demais dados, visando sempre o seu aprendizado e aprimoramento, não se importando desta forma com as dificuldades. Prefere-as mesmo, inclusive, porque sabe que elas o levarão adiante e à sua evolução. E inclusive, nesta experiência que nova pergunta nos aparece, né? Sempre aparece uma interrogação, uma pergunta. Então, toda a nossa existência, tudo o que passamos, ficará perdido a cada nova encarnação. Pois se olharmos o esquecimento do passado sem o devido cuidado, podemos pensar inclusivamente que sim, já que ele diz que esquecemos tudo, então tudo o que aprendemos foi perdido. Temos que aprender tudo de novo. A experiência de vida nos prova inclusivamente o contrário. Quem nunca ouviu falar daquelas crianças que são pequenos gênios, que sem que ninguém os ensinasse nada ou com um pequeno aprendizado são capazes de fazer coisas como se fossem adultos? De onde viria esta experiência, se não de vidas passadas? Porque temos aqui outra questão. 2 irmãos, por exemplo, criados na mesma casa, expostos aos mesmos estímulos, educados da mesma forma, como é que eles podem ser tão diferentes entre si? Acontece que o passado está esquecido, sim, pois mas não está perdido. Está gravado em nossa mente, num local que não nos permite o acesso, que não nos permite ir lá e lembrar afinal o que houve, mas permite usar aquilo, todo esse conhecimento para o nosso bem. É o nosso subconsciente. Assim, a voz intuitiva da nossa consciência é muitas vezes a lembrança adormecida e sempre escondida do nosso passado, que vem de vez em quando à tona para refriar os nossos erros do presente. Assim também ocorre com as pessoas que convivemos. Todos nós não temos aqueles com que nós nos afinamos, gostamos imediatamente. Não temos aquelas pessoas que conhecemos no trabalho, uma mocinha nova, uma nova casa ou até mesmo no autocarro, num transporte e imediatamente gostamos. Existe, com certeza que existe. Não temos aqueles que queremos, inclusivamente, estar sempre junto deles? Com certeza que sim, mesmo muitas vezes sem saber o porquê. E não há o inverso. E não há, inclusivamente, o inverso. Há aqueles que imediatamente nós, sem saber nada, não gostamos, que tudo o que fazem, inclusivamente, parece errado. Pois bem, estes são os nossos amigos e inimigos do passado, que reencontramos. Nós, seres físicos, não nos lembramos deles, até porque podem estar bem diferentes do que eram. Mas o espírito é o mesmo, o cheiro dos nossos espíritos se conhecem, é o mesmo. E nós guardamos lá dentro de nós o secreto conhecimento da sua existência e dos motivos que temos para estarmos juntos de novo, não é? Com certeza que sim. Então, desta forma, lembrar do passado ajuda.
Será que ajuda? Pois é. É outro aspecto interessante que ocorre quando nós pensarmos o que faríamos com o conhecimento do passado. Se nós lembrássemos de tudo, todos devem conhecer todos os aspectos da vida. Assim, todos passam por etapas como ricos, pobres, saudáveis, doentes e por aí vai. Não importa como vivemos e sim o que fazemos de nossas vidas. Mas cá entre nós, quem não gostaria de saber que já foi, por exemplo, rei? Não seria bom? Que maravilha! Quando conversasse inclusivamente com outra pessoa, mencionar assim por cima que já governámos todo um reino, que tínhamos inclusive 1000 criados ou serviçais ao nosso dispor para atender todos os nossos desejos, um exército de 10.000 soldados, não seria bom? Claro que seria! Mas isso seria útil, afinal, útil em quê? Em nada. Aí está uma grande questão, não é? Deus respeita a nossa vontade através do nosso livre-arbítrio, mas quer inclusive o melhor para nós. Impõe-nos a nós, seres físicos, limites para evitar que o nosso orgulho, vaidade, ego e que nos atrapalhem. Então, agora ponho eu uma pergunta. Responda-me você desse lado. Como se sentiria sabendo que já foi rainha? Um dia, numa época, na hora de lavar a roupa, lembrando, não é? Enquanto toma, por exemplo, o autocarro que está cheio, que houve uma época em que os homens lhe carregavam para todo lado, para onde fosse. Será que isso iria ajudar ou atrapalhar a sua vida física hoje e atualmente? E não são só as coisas boas, não é? Porque no meio temos as menos boas. Imagine então como cada um de vós se sentiria ao falar com alguém que você soubesse, por exemplo, que matou em outra vida. Não se iria sentir humilhado? Não ficaria imaginando se essa pessoa não quereria a vingança? Não teria na sua consciência lhe cobrando o tempo todo o orgulho e a humilhação? Estes seriam os resultados destas lembranças, que em nada ajudariam para a nossa evolução, para a nossa caminhada e para a nossa jornada. Só iriam atrapalhar. Deus sabe o que faz. Deus, na sua infinita bondade, sabe o que faz. Porque nós, afinal, estamos sempre juntos. Se encarnamos, como eu já disse, é para aprender coisas novas, para nós corrigirmos inclusive os erros do passado. Por isso, estamos sempre cercados daqueles com quem convivemos em outras vidas. Mas seria fácil perdoar uma pessoa que vos fez um grande mal no passado, mesmo que hoje fosse alguém próximo, como por exemplo, como todos nós sabemos, os maiores reajustes, as maiores dívidas, onde elas se encontram, como um pai, um irmão ou mesmo até um filho. Pois é, aqui entra a voz da consciência, não é? Deus nos deu o que realmente necessitamos. É a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Tira-nos a lembrança do passado, que em nada nos auxilia e ajuda na nossa jornada presente.
é aquilo a que chamamos de consciência, é a lembrança interior do que fizemos, porque é dela que precisamos. Assim, desta forma, não importa saber quem fomos ou o que fizemos em outras vidas. O que importa, sim, é aproveitar o tempo de estar aqui neste mundo físico, encarnado, que, como eu sempre digo, é muito curto e raro. E para corrigir as nossas más tendências, os nossos defeitos, sim, porque mudar maus hábitos é coisa difícil e complicada. Não é de um dia para outro que paramos, por exemplo, de fumar, beber, de comer demais, de falar mal do nosso próximo, de ser preguiçoso. Ninguém se torna santo de um dia para o outro. É um trabalho que requer, é um trabalho árduo, difícil, lento, que começa com a atitude e que com a nossa repetição dessas atitudes, inclusive torna-se um hábito e que com mais repetição torna-se finalmente um sentimento para aí sim incorporar-se de modo definitivo. Então, desta forma, podemos lembrar finalmente. Uma última questão me surge. Podemos lembrar de alguma forma do passado? A resposta aqui poderá ser sim. Claro que sim. Mas antes devemos considerar que Deus, acima de tudo, a força universal, a força suprema, Deus só quer o melhor para cada um de nós. E em função disso, Ele sabe que algumas vezes uma pequena revelação aqui, um clarão do passado mais à frente, podem auxiliar alguém que esteja perdendo inclusivamente o seu rumo, a sua jornada, que não esteja ouvindo bem a sua consciência, o que a sua consciência lhe diz neste momento, tudo sempre com um propósito definido e não para apenas suprir uma curiosidade sem um uso prático. Isso significaria que nunca poderíamos saber de nada do tempo passado, das nossas reencarnações. Embora nós até saibamos, não é? Porque, na realidade, os tempos atuais, eles mostram que não é bem assim. E como eu já disse, Deus, em seu infinito amor e bondade, respeita a nossa vontade. Até quando queremos algo que pode nos prejudicar, Ele indica-nos o caminho, mas os passos são sempre nossos. O livre-arbítrio é nosso. Com o aumento do conhecimento, inclusivamente da ciência, naturalmente o homem vai entrando em caminhos intransponíveis. Hoje, por exemplo, temos técnicas desenvolvidas por psicanalistas, médicos conhecidos como, temos uma prática conhecida como a regressão a vidas passadas, não é? Pois é, que permitem ir muito além do que normalmente seria possível. Aqui, as pessoas que estão envolvidas nestes processos nem sempre são tão esclarecidas quanto às verdades e necessidades do indivíduo de cada operação perante a sua vida espiritual, de modo que podem fornecer revelações nem sempre úteis para cada uma das pessoas. É bom ou é ruim? Pois é, só Deus e a pessoa que passa por isso é que pode dizer. Não poderemos de forma alguma julgá-los, mas se pensarmos um pouco no que eu já disse, no que eu já falei, da utilidade de saber detalhes de outras vidas, iremos com certeza concluir que este conhecimento deve ter limites.
limites, do contrário, ficaremos ofuscados com a verdade, não é? A verdade, porque a verdade às vezes pode ser uma ilusão. Então, cada um de nós temos que olhar atentamente ao nosso presente. Presente é o dia atual. Para aqueles que tiverem curiosidade de saber o que foram no passado, estou-me lembrando aqui de algumas pessoas, mas não queiram enfrentar as consequências do excesso de informação. Por exemplo, temos também nestes meios, hoje, os livros da codificação nos dão uma dica preciosa. Preciosa porque é baseada em informações que nós já temos. Nós, cada um na sua individualidade. Portanto, sem medo de saber o que não é bom, o Espírito da Verdade nos diz literalmente: se queres saber como foi o teu passado, olha única e exclusivamente ao teu presente. Porque tudo o que passas hoje é o resultado do que fizeste ontem. Então me perguntam, como é isso então? Basta lembrar das leis de Deus, da lei de causa e efeito, da lei da justiça. Ora bem, a primeira lei diz que tudo o que fazemos tem um efeito. Com certeza. Se fazemos coisas boas, resultam em coisas boas. Se fazemos coisas não tão boas, resultam em coisas não tão boas, não é? Com certeza. A segunda garante que tudo o que fizermos de bom ou de mau retornará para nós na exata medida. Ora, então, desta forma, olhemos às nossas vidas. O que nos acontece de ruim foram as coisas ruins que fizemos, foi a sementeira do passado. O que nos acontece de bom foram as coisas boas que deixámos também, semeámos no passado, foram as coisas boas que fizemos. Então, o que nós gostamos de fazer foram as coisas que mais fizemos no passado. E aqui, o que nós não gostamos de fazer foram as coisas que falhamos em outras vidas. Foram as coisas que, inclusive, falhamos no passado. O que nos acontece sempre e sempre é a lição que não aprendemos e somos expostos diariamente para gravar em nosso espírito e na nossa mente. O que nunca nos acontece são as lições aprendidas, que não precisam mais ser repetidas. Para concluir esta breve análise, sei que muitos não irão compreender, mas enfim, o passado, ele é bom, porque, sabem porquê? Porque nos trouxe até aqui, ao presente, a esta vida, a esta jornada, onde estamos hoje, de acerto em acerto, de erro em erro, foi o que nos fez, é o que somos hoje, e se devemos aprender a nos amar, a nos aceitar como somos, então devemos aceitar o nosso passado tal como ele é. Há passados lindos, há passados maravilhosos, há passados tristes, agoniantes, há passados de toda a forma e feitio. Mas o melhor do passado é onde ele está, é no passado, fechado aos nossos olhos até ao momento em que poderemos encará-lo assim, olhar para ele para evitar cair em nossos erros, seria bom, mas o nosso foco deve ser sempre o futuro, porque se Deus preferiu esconder de nós o passado, Ele, o Criador do Universo, o Pai amoroso, o princípio fundamental de todas as coisas, então é porque isso é o melhor para nós. Então, desta forma, devemos aprender a lição e a aceitar os seus desígnios, entender o que Ele quer de nós,
E fazer isso porque a melhor maneira não há, meus irmãos e irmãs. Penso que disse o que deveria para não complicar muito as ideias de cada um. Mas quem não percebeu, quem não compreendeu muito bem, reveja o vídeo, ouça e talvez na segunda vez, talvez compreenda o vídeo. E inclusivamente desejando boa sorte a todos, não é? Com certeza que sim, porque nós somos uns viajantes aqui do mundo físico. Nós somos uns viajantes. E como nós somos uns viajantes, estamos no caminho do aprendizado, não é? Com certeza que sim. Então vamos, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do sobrenatural. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe todo o nosso passado, o presente e o futuro. Por isso, é o Deus do sobrenatural. É o Deus que nos concede os nossos pedidos, desejos, e a especialidade dele é criar caminhos. Mesmo naqueles caminhos tortuosos, aquelas vidas difíceis, lares, porque nós não teremos que dar ouvidos aos nossos inimigos por nenhuma razão desta nossa vida. E como não temos que dar ouvidos às correntes negativas, então nós vamos com certeza olhar ao nosso dia a dia, ao nosso futuro e talvez aos poucos compreender o nosso passado, porque nós temos muita coisa boa guardada no passado, mas também temos muita coisa menos boa guardada dentro de nós, que nós não gostaríamos de lembrar nem recordar. Nos sentiríamos amargurados, tristes, agoniados, desesperados, porque pensaríamos que não fomos nós que fizemos essas coisas, mas está guardado no nosso registro kármico, transcendental, está guardado dentro de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus, divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, que a Virgem Santíssima Maria, que Maria possa junto a seu Filho Jesus, interceder por cada um de nós, por conta do nosso passado, para ter um futuro melhor, que os nossos mentores espirituais, esses espíritos de luz, de amor que nos acompanham, que muitas das vezes se ficam aflitos com o caminho que nós trilhamos neste plano físico, para que eles continuem a nos elucidando e iluminando, enviando a todos um grande abraço. O público do YouTube envia um grande abraço. Não esqueçam de se inscrever na página, deixar o seu like, ativar o sininho para poderem receber novas notificações. Do Facebook. A todos desejo boa sorte e também se inscrevam na página, ativem as notificações, ativem o sininho e deixem aqui a vossa comparticipação. Deixem aqui o vosso pedido, o vosso nome, que irei em Cristo Jesus entrar numa sintonia para sermos todos iluminados e abençoados. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos desejo um lindo e abençoado dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, esteja no lar, no coração de cada um e na nossa jornada, para que ela possa ser abreviada. Graças a Deus.